Vou iniciar aqui, depois eu disponibilizo a aula para vocês, tá? A gravação. Acho que a última aula a gente conversou sobre a equação diferencial exata, né? A gente falou sobre a equação diferencial exata. Não sei se vocês lembram disso. Deixa eu ver se eu escrevo isso aqui. A equação diferencial exata, tá? Ou seja, a gente tinha lá que essa equação diferencial ela era escrita na forma do tipo mx dx mais n de y dy, né? Ou m de x, y aqui, né? Na realidade, é um m de x, y. Um m diferente de x, y. Deixa eu botar aqui de uma forma diferente. M de x e y, a dx, mais um n de x e y dy. Isso aqui é igual a zero. Essa era a nossa equação diferencial exata. De onde foi que surgiu isso, né? Isso, obviamente, vem do fato de que a derivada ordinária, lá o df, você pode escrever ela como se fosse uma combinação das derivadas parciais, dx, df, dx, dx, mais d de f, d de y, dy. Em cálculo 3 que vocês estão fazendo, vocês vão perceber que a derivada total, esse df aqui, você pode escrever como sendo o gradiente de f e escalar um dr aqui, né? Tá? Então, você vai perceber isso aqui, que você pode escrever dessa forma. E aí a gente chama, quando você consegue escrever dessa forma e esse resultado é nulo, certo? Esse resultado é nulo, você diz que a equação diferencial é a equação diferencial exata, tá? Aí você supõe que o m de x e y é igual ao df dx, foi isso que a gente fez, df dx, e que o n de x e y era igual a df dy, tá? Aí o que é que acontece? A derivada segunda, vocês já viram isso em cálculo 2, né? A derivada segunda, parcial, né? De forma parcial, em relação a x, em relação a y, de uma função qualquer, de uma função f, por exemplo, tá? Aí, se ela é exata, significa dizer que essa ordem de integração não importa. Então, você pode, derivação não importa. Você pode tanto derivar primeiro em x como primeiro em y, né? Então, você derivou aqui primeiro em y, depois você derivou com x. Aqui você está derivando com x, depois em y. Aí você mostra que essas derivadas elas são iguais, tá? Aí tem uma condição, obviamente, para isso acontecer, certo? Aí aqui em EDO, quando isso acontece, você está dizendo que a equação diferencial é uma equação diferencial exata, tá? É uma equação diferencial exata. Onde? Eu estou dizendo para você que o derrom de m, olha, veja que o m é a derivada do f com relação a x. Então, quando você deriva o m com relação a y e o n com relação a x, os dois são iguais, tá? Para a equação diferencial ela ser exata, tem que acontecer isso. Aí a gente viu lá um método que é para você resolver esse tipo de equação diferencial. Uma equação diferencial que ela tem, né, uma equação diferencial exata. Aí o livro vai lá, mostra esse método, fala o seguinte: suponha que você tem uma equação diferencial qualquer. Ele te deu aqui uma equação diferencial, por exemplo, né? Te deu essa equação aqui diferencial, que é dy dx igual dy dx xy ao quadrado, xy ao quadrado menos cosseno de x seno de x, cosseno de x seno de x, dividido por y, que multiplica 1 menos x ao quadrado. Aí você, tá, beleza. Aí o que é que você faz agora? Você vai lá, vai multiplicar aqui os inversos aqui, no fim das contas você vai obter y, 1 menos x ao quadrado, dy. Isso aqui é igual a xy ao quadrado, menos cosseno de x, seno de x, né? Dx, certo?
Eu poderia colocar esse sinal de igualdade aqui, tirar esse sinal de igualdade, colocar aqui um menos e colocar a igualdade aqui, né? Então, você tem aqui uma equação diferencial que é escrita na forma como foi colocado anteriormente, onde o m, aqui está o m, não, isso aqui é dy, né? Então, isso aqui é o n. Então, n de x e y, que depende de x e y, é igual a y, 1 menos x ao quadrado, tá? Esse é o n. O m de x e y, de x e y, aí seria igual a, tem um negativo ali, então você tem aqui menos x, y ao quadrado, menos cosseno de x, seno de x, certo? Aí você observa o seguinte, vamos lá, se eu derivar o n, estou derivando o n com relação a x, é isso que ele está dizendo, ó, derivo o n com relação a x, então eu vou derivar o n com relação a x. Quando eu derivar o n com relação a x, obviamente, né, essa parte aqui que é uma constante dá zero, derivada de uma constante é zero, e a derivada de x ao quadrado é 2x, então vai ficar menos 2xy. Se eu derivar o m com relação a y, o m com relação a y, né, que é o que ele fala lá do outro lado, ó, com relação a y, derivo o m com relação a y, eu vou lá, olha, esse cara aqui só depende de x, só que eu estou derivando em relação a y, então, essa derivada dele aqui, como ele só depende de x, é zero, não depende de y, certo? E aí, quando você olha para essa derivada aqui, você está derivando esse cara em relação a y. O x se repete, então ficou menos x, né? E a derivada do y é a derivada de y ao quadrado, né? Na realidade é 2y, então vai ficar 2xy menos 2xy. Observa que o n e o m, a derivada desses dois caras, né? Obviamente, um com relação a x, outro com relação a y, são iguais. Então, essa equação diferencial é uma equação diferencial exata, tá? O que é que significa dizer isso? Que você acabou de dizer para mim, olha, a derivada do n com relação a x é igual à derivada do m com relação a y. Aí agora, com isso daqui, você pode fazer a seguinte brincadeira. Você pode dizer que o m, por exemplo, vamos pegar o m, né? O m de xy, por exemplo, isso aqui é igual a menos x, y ao quadrado, menos cosseno de x, seno de x, certo? Esse é o m. Só que o m, ele surge, se você voltar lá no parágrafo anterior, o m, ele é a derivada do f com relação a x. Então, essa parte aqui é a derivada do f com relação a x. Então, você teria df dx igual a menos xy ao quadrado, mais, que é menos com menos dá mais, cosseno de x, seno de y. Seno de x, né? Aí, se você observar, aqui tem uma derivada parcial. Aqui tem uma função que depende de x e y. Mas aqui tem uma derivada parcial. Você pode integrar direto, tá? Aí você pode integrar essas funções todas aqui em relação a x. Só que você vai colocar um termo a mais, que é um termo em relação a y. Por quê? Porque a derivada de f com relação a x, de um termo que só depende de y, é zero. Então, tanto faz você ter esse termo lá, né? Como não. Como você precisa que esse termo esteja na origem, aí você coloca uma função a mais. Vamos lá, de uma forma mais prática, né? Você vai dizer, então, que a tua f de y, x e y, ela vai ser igual a integral de menos xy ao quadrado dx, certo? Mais uma integral do cosseno de x, seno de x, dx, mais, aí aqui eu coloco o termo a mais. Eu coloco o termo a mais que só depende de uma função que só depende de y. Por quê? Porque se eu derivar essa função que só depende de y com relação a x, esse é zero, tá? Então, a derivada disso aqui com relação a x volta àquele termo anterior. E é isso que o f faz, é interessante, né? Aí, veja lá. Então, teu f de xy, teu f de xy é igual. Primeiro, a integral. Olha, repara que eu estou integrando em x. Então, tudo que é y sai da integral. Ficaria só a integral de x dx. A integral de x dx, obviamente, é x ao quadrado sobre 2. Então, ficar x ao quadrado, y ao quadrado,
x ao quadrado sobre 2, y ao quadrado, né? E o negativo está ali. Mas, a outra parte aqui você tem o cosseno vezes o seno dx. Aí você faz isso, obviamente, por substituição, né? Você chama o seno de u, por exemplo. Se você chamar o seno de u, o du é o cosseno, né? Então, essa integral do tipo cosseno de x, seno de x, dx, né? dx, ela se resolve muito fácil com a substituição, né? Você chamando aqui, por exemplo, o de seno de x, du é igual ao cosseno de x dx. Cosseno de x dx, tá? Então, o cosseno de x dx é du, o seno de x é u. Então, isso aqui vai ficar integral de u du, né? E a integral de u du é o ao quadrado sobre 2, tá? Só que quem é u? É o seno. Então, vai ficar seno ao quadrado de x sobre 2, né? Mais a outra função lá, a função que só depende de y, tá? Então, veja, o que tu tem que resolver aqui são integrais fáceis, né? Aí agora tem o seguinte detalhe. Né? Veja o que foi que aconteceu aqui. A tua f é igual a menos x ao quadrado y ao quadrado sobre 2, seno de ao quadrado de x sobre 2, e uma função que só depende de y, certo? Se eu derivar f com relação a y, eu vou obter o n de x e y, tá? O f com relação a y, eu tenho n. Aí, então, eu vou obter e vou comparar esses dois caras, tá? Então, vamos lá. Derivando esse cara com relação a y. A derivada disso com relação a y vai ficar menos. A derivada de y ao quadrado é 2y, né? Então, vai ficar menos 2y, x ao quadrado sobre 2. Mais a derivada de uma função que só depende de x é 0. Então, isso aqui dá 0. Mais uma função, a derivada de uma função que só depende de y. Aí você vai lá e coloca d sigma dy dessa função aqui que só depende de y. Isso tem que ser igual a n de y, né? Que é quem aqui? N de y. Vamos lá, voltando aqui. y 1 menos x ao quadrado, né? Então isso aqui y 1 menos x ao quadrado. Isso aqui vai ficar menos yx ao quadrado, mais d φ dy. Aqui vai ficar y menos yx ao quadrado, né? Cancela esse cara com esse cara, certo? Então, daqui você tira aqui d φ dy é igual a y. Aqui você vai aqui. Então, d φ dy é igual a y. Daqui você tira aqui d φ. Esse cara para o outro lado. Então, aqui vai ficar a integral de y dy. E a integral aqui, né? Ou seja, que o teu φ de y é igual a y ao quadrado sobre 2. Tá? Então, logo de imediato, você tem que a tua função é isso daqui. Em lugar de ter isso aqui, psi de y, tem y ao quadrado sobre 2. Tem y ao quadrado sobre 2. Bom, pessoal, ficou alguma dúvida? E aí, galera, ficou alguma dúvida? Sobre esse método, não, João. Não, né? Beleza. Então, essa é a parte que você tem ali, a derivada da equação diferencial exata, certo? Aí tem outra parte que ele agora vai comentar, que é em relação ao fator integrante. Que ele vai supor que o negócio não funciona tão bonitinho como a gente tinha, né? Ou seja, que o m dx n dy é igual a 0, tá? Então, ele fala que a mesma ideia é aplicada em equações diferenciais não exatas, né? Aí ele vai e coloca o seguinte: para aplicar em equações diferenciais não exatas, você vai multiplicar por um fator, tá?
em ambos os lados, né? Obviamente. Então, só que esse fator, ele depende tanto de x como de y, certo? É uma nova função que você está multiplicando em x e y. Aí, o que é que tu faz? Aí, tu vai tornar a equação diferencial, que era não exata, em equação diferencial exata quando tu multiplica por esse fator, tá? Você supõe que você tem uma equação diferencial não exata, aí, quando tu aplica com esse fator, tu vai ter isso aqui, ó, onde tu vai ter que o fator integrante, o mi, vezes o m, né? A derivada disso com relação a y é igual ao mi vezes o n, com relação a x, tá? De uma forma mais precisa, né? Vamos dizer assim, ele está dizendo o seguinte, que a derivada com relação a y do fator, que isso aqui é uma função, tá? De x e y, do fator vezes o m, isso aqui é igual à derivada com relação a x do fator vezes o n, tá? Aí aqui você vai expandir a ideia. Quando você expande a ideia, obviamente você vai ter a derivada com relação a y do mi, né? Vezes o m, mais, desse lado, né? O mi, a derivada do m com relação a y. Isso aqui é igual. Do outro lado, você tem o n, a derivada com relação a x do fator, mais o mi, a derivada com relação a x do n, né? Então, você faz isso aqui, essa brincadeira, né? Obviamente. Aí, você faz o seguinte. Tá? Aí, bom, você tem uma forma de você comparar aqui, né? E uma linguagem mais simples que o livro coloca, para não estar repetindo tanta coisa, né? Tanto essas derivadas parciais e tudo mais, ele vai transformar, ó. Como eu estou derivando esse cara com relação a y, você vai colocar aqui m vezes o fator y embaixo, ó, certo? Mais o fator m de y. Isso aqui é igual a n fator x mais fator nx, certo? Ou seja, ele reduz esse y e esse x, significa dizer que você é a derivada com relação a x ou com relação a y, tá? Então, é isso que o livro faz para não estar escrevendo tanta equação, certo? E é fácil observar que se você pegar de um lado só o que tem da derivada, do fator, né? E do outro lado só o que tem da derivada do m, então tu vai ter o seguinte, ó. Tu tem aqui, ó, m com relação a y mais o fator, né? M com relação a y. Do outro lado, tu tem o n, o fator com relação a x, mais o fator n com relação a x, certo? Aí eu passo o cara para o outro lado, o fator para o outro lado, então vai ficar m fator com relação a y menos n fator com relação a x. Isso aqui vai ser igual ao fator, certo? M a n, né, no caso, n de x menos m de y, tá? É só isso que a gente fez. Aí veja que aqui, ó, você tem esse fator vezes isso aqui, beleza, né? Então tá aqui, ele escreve isso aqui bonitinho, tá? Então, se você pegar, suponha que um deles seja zero. Suponha que a derivada, que o fator não dependa de y, certo? Se o fator não depender de y, você vai ter m de y menos n de x vezes o fator dividido por n. Então, é isso que ele coloca bem aqui, tá? Se ele não depender de x, aí você troca isso aqui, ó, você inverte isso aqui, ó. É o n de x menos n de y dividido por m, certo? Então, a equação geral é essa, né? E dependendo das condições que você pegue, tá igual que tem lá. Tá, é só trocar aqui, né? Tá igual. É só um sinal aí. Troca dos dois lados, tá igual, a mesma coisa. Então, dependendo de quem você escolha, né, como sendo zero, se a função não depender de x, por exemplo, se esse cara não depender de x, esse aqui é zero. Se ele for zero, você tem só esse dependendo de y. Então, vai ficar m, o fator com relação a y, igual ao fator, né, n de x menos m de y. Aí você diz que o fator com relação a y é igual ao fator n de x menos
m de y dividido por m. Aí você pergunta, mas por que isso é importante? Porque essa parte aqui vai ser a parte que a gente vai aplicar na equação diferencial. A gente vai agora pegar essa equação diferencial e vai descobrir quem é esse fator, tá? Então, a gente vai resolver quem é esse fator. Porque, veja, do jeito que está aqui, você usa separação de variáveis. Tudo que é de fator, você passa para um lado, tudo que é de y, você passa para o outro e integra. Quando você integrar, você está dizendo o seguinte, ó, que o fator com relação a x é exponencial, m de y menos m de x dividido por m, e o fator com relação a y é exponencial elevado à integral do n de x menos m de y dividido por m dy, tá? Então, só para você entender, você passa esse cara para o outro lado, né? Quando você passar, você integra, porque ele vai vir como denominador, né? Então, você teria aqui o du, tá assim, du sobre u igual a integral, né? Aí aqui você teria n de x menos m de y dividido por m, né? dy, certo? Essa parte aqui você também tem uma integral. Essa integral aqui, obviamente, é o ln. Então, aqui você teria o ln de u, né? Não de u, né? Do fator mi, né? O ln do fator mi. O ln do fator mi vai ser igual à integral de n de x menos m de y dividido por m dy, tá? Aí você vai encontrar quem é esse cara aqui, obviamente, a função inversa do ln é a exponencial, tá? Então, m, o fator vai ser igual à exponencial da integral do n de x menos m de y dividido por m dy. Bom, e é isso aí, é o fator integrante, tá? De uma equação diferencial não exata, certo? Aí ele coloca aqui um exemplo, né, para se resolver, certo? Aí ele vai tentar resolver essa equação, obviamente, ele vai escolher aqui um fator, ou você pode identificar que o m é igual a xy, o n é igual a isso. Se você derivar esses dois fatos, essas duas expressões, o m com relação a y é x, e o n com relação a x é 4x, ou seja, tem uma diferença entre eles, então é a equação não exata, tá? Mas se você fizer agora o método da equação não exata, né, onde você tem essa parte m de y menos n de x dividido por n, você tem isso. O n de x dividido n de x menos m de y dividido por m, você tem essa parte aqui. Você vai ter essa parte aqui. Aí, então, você consegue encontrar que o fator multiplicante é somente esse, né? Quando você multiplica isso, você torna a equação diferencial exata, aí você resolve agora a equação diferencial exata, né? É interessante, né? Vamos lá, vamos ver se a gente conseguiu entender isso, né? Vamos pegar aqui um exercício para a gente poder aplicar isso, certo? Vamos ver aqui se a gente tem aqui uma equação diferencial não exata. A equação é exemplo 4. Exemplo 4, qual é o exemplo 4 aqui? Qual é o exemplo 4 aqui? Esse aqui qual é o exemplo desse daqui que ele deu? Exemplo 4, né? Bem. Vamos lá. Para 31 ou 36, resolva uma forma parecida com o exemplo 4, né? Pega aquela questão 34 aqui, para a gente poder aplicar as ideias e relembrar aí um pouco o de passado de vocês, que é integrais, né? Então, vamos lá. O exemplo aqui, 34, cosseno de x dx. 34, você tem lá cosseno de x dx mais. Aí aqui você vai ter 1 mais 2 sobre y. Mais 2 sobre y. Seno de x. Seno de x. dy. Isso aqui é igual a zero. Certo? É essa que é a equação que tem aqui. Quem é o m, pessoal? Vamos lá, galerinha. Quem é o m?
cosseno de x. Quem é o n? 1 mais 2 sobre y seno de x. Beleza. 1 mais 2 seno de y. 1 mais 2 sobre y, seno de x. Certo? Aí veja o seguinte. Se você derivar o m com relação a x, com relação a y, né? Com relação a y, o m você sempre deriva com relação a y. Veja que o m só depende de x. Então, essa derivada é nula. Tá? Se você derivar o n com relação a x, essa primeira parte considera-se uma constante, e aí ficaria o produto da derivada do seno, que é o cosseno, né? Então, isso aqui ficou 1 mais 2 sobre y, cosseno de x. Aí você observa, vixe, e agora? São diferentes. Então, a equação diferencial não é exata. O que é que tu vai fazer? Tu vai encontrar o fator integrante, tá? Então, tu vai encontrar o fator integrante tanto em x, ou seja, tu vai dizer aqui quem é o de x, e tu vai dizer quem é o fator integrante em relação a y, tá? Quando tu pega o fator integrante em relação a x, tu vem bem aqui na equaçãozinha que tem lá em cima lá, fator integrante com relação a x, tu vai fazer, que o exemplo que ele até deu também aqui no exemplo, né? Tá mais fácil. Ele pegou aqui o m de x, isso aqui com relação a x, né? Tá? Essa parte aqui com relação a x. M de y menos n de x sobre n. M de y menos o n de x sobre n. Essa parte com relação a x. M de y é 0. N de x está ali. 1 mais 2 sobre y cosseno de x. Dividido por n. O n está ali. 1 mais 2 sobre y seno de x. Né? Seno de x. É fácil entender que essa parte aqui, como tem zero, esse zero, eu posso simplesmente apagar, né? E aqui ficaria negativo. Como esse de cima aqui tem também a mesma coisa embaixo, então você pode apagar. E aí você teria menos cosseno sobre seno, que é cotangente. Cotangente de x. Beleza, né? Tá tranquilo. Tá, tranquilo. Já o mi de y, vamos ver o que acontece. O mi de y se a gente tinha aqui m de y menos n de x sobre n, aqui você tem o contrário. Você tem o n de x menos o m de y sobre m. Tá? Então, tu vai fazer o seguinte. Quem é o n de x? Aí o n de x, tu vai olhar para cá. N de x está aqui. 1 mais 2 sobre y. 1 mais 2 sobre y, cosseno de x. Menos m de y, a gente acabou de ver que é zero. Então, isso aqui fica nada, né? Sobre o m. O m, quanto é que vale o m? Cosseno de x. O m é o cosseno de x. Vamos apagar uma dessas telas aqui que está repetida. Então, o m é cosseno de x. Pagou, apagou. Certo? Aí, se você olhar agora, o mi de y, o mi de y é igual a 1 mais 2 sobre y. O mi de x, a gente disse que era menos cotangente de x. Certo? Aí vamos ver o que é que acontece. Quem seria esse fator integrante aí? Vamos ver o que é que acontece. Certo? Se você escolher que o fator integrante é esse mi de x, então tu está dizendo que agora tu tem o mi, né? Tu vai ter aqui o mi vezes o m com relação a y. Isso aqui tem que ser igual ao mi vezes o n com relação a x, tá? Ou seja, se eu pegar esse cara aqui e fizer o produto com os demais, né? Você teria que ter uma certa igualdade, certo? Você teria que ter uma certa igualdade. Se você olhar para cá, no mi de y, ou mi de x, no caso, ele só depende de x. Tá vendo? O mi de x, ele só depende de x. O mi de y, ele só depende de y. Tá? Então, se você pegar esse cara aqui, o mi, e for encontrar essa integral aqui, né? Aí você teria que o mi seria igual a menos a integral
do cotangente, que é cosseno sobre seno, né? Dx, então isso aqui vai ficar o derivado do seno é o cosseno, isso aqui vai ficar o ln de seno, né? Que menos o ln do seno de x, tá? Se você multiplicar esse cara pelo m lá, que a gente encontrou, que o m é o cosseno de x, veja, o produto desses dois caras ainda é uma função que só depende de x. Quando você derivar, ainda vai ser zero. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Que se você pegar essa parte aqui em relação a x, você não vai ter ainda a integral exata. Essa parte aqui não vai funcionar. Se você pegar essa parte aqui, ó, veja o que, é que ele faz lá no livro, lá no exemplo, certo? Ele encontrou duas equações. Ele encontrou essa equação, tá? Aí ele fala que você tem aqui uma dependência com x e y, né? O m de y menos n de x dividido por n. Você tem isso aqui, essa dependência. Só que se você pegar para o outro lado, você tem que a parte lá que só depende de x, né? Só tem essa dependência aqui, certo? Esse aqui é o mi de y, né? O mi de y é o mi de y. O mi de y só depende de y, tá aqui. Então, ele fala que o fator integrante desses dois, obviamente, vai ser esse resultado, tá? Por quê? Porque se você for integrar esse cara aqui, multiplicar esse cara aqui, isso aqui dá bem mais trabalho. Ele fala isso, né? Ele mostra isso, né? Dá bem mais trabalho, tá? E você não tem garantia de que, se você multiplicar esse cara aqui pelos dois lados aqui, né? Você integra isso aqui primeiro, você vai ter que integrar isso aqui, né? E essa integral aqui, ela vai depender de dois fatores, do x e de y, ou seja, não vai ficar um negócio bonito, certo? Então, você acaba descartando e vai para o mais fácil. Nesse caso aqui, a gente só depende de um fator, só depende de x. Mas quando você integra, você vai ter aqui o ln do seno. Se você multiplicar pelo m, que o m é cosseno, então, seno, cosseno. Se você derivar com relação a y, continua sendo essa derivada do produto igual a zero, certo? A derivada do produto igual a zero. Se você pegar agora o mi vezes o n, né, que está isso aqui, certo? Se você multiplicar esses dois caras e for derivar, tá? Com relação a x, então você tem lá que o n, ó, mi vezes o n, o mi de x, né? Foi o que a gente encontrou ali daquele lado ali, ó. O mi de x, cadê? Mi de x, exatamente, isso aqui é o mi de x. O mi de x está aqui. Se você for pegar o mi de x e multiplicar pelo n, você vai ter aqui o mi de x, que é menos o ln de x, certo? O n é igual a 1 mais 2 sobre y, seno de x. Opa, ali não é ln de x não, aqui é ln do seno de x. Tá? Ln do seno de x. Então, você tem basicamente algo do tipo 1 mais 2 sobre y, né? Aqui vai ter um negativo, né? Bem aqui vai ter um negativo, menos ln do seno de x, certo? Vezes o seno de x. Se você for derivar esse cara aqui com relação a x, tá? Com relação a x, essa derivada aqui tem que ser zero. Por quê? Porque a derivada do mi de x vezes o m é zero. Então, essa derivada aqui, né, tem que ser zero. Essa primeira parte, obviamente, esse aqui bota o sinal aqui, 1 mais 2 sobre y, não deriva. Essa segunda parte, você usa a derivada do produto, ou seja, você deriva a primeira. Então, aqui a primeira, a derivada do seno, do ln do seno é 1 sobre o seno de x, vezes a derivada do seno de x, que é cosseno de x, né? Vezes a segunda, que é o seno de x, menos, aí agora vamos lá, repete a primeira,
menos, não, mais, né? Repete a primeira, ln do seno de x, vezes a derivada da segunda, que é o cosseno de x. Se você observar, isso aqui vai ficar cosseno de x, e aqui vai ficar ln do seno de x vezes cosseno. Isso é diferente de zero. Certo? Então, essa não é uma escolha sábia. Escolher o mi de x como sendo o fator integrante não é escolha sábia. O que é que tu vai fazer? Vamos olhar o que é que acontece agora com o mi de y. O mi de y, a gente encontrou que ele era 1 mais 2 sobre y. 1 mais 2 sobre y. Esse é o mi de y. Se eu pegar agora e for integrar, eu vou ter aqui o mi de y, né, no fim das contas, o mi, né, o meu fator integrante, mi, vai ser igual a integral de 1 mais 2 sobre Joel, y dy. Oi? não era para ser elevado à integral, não? Certo, é elevado à integral. Será que eu estou cancelando alguma coisa mais aqui? Será que eu estou esquecendo alguma coisa mais aqui, cara? Deixa eu ver aqui, meu filho. É isso mesmo, é elevado à integral, é verdade, tá aqui. Aqui, verdade, verdade, verdade. Eu vacilei. Mas isso aqui tá tudo bem, né? Porque lá é elevado à integral, certo? Aí encontrei só esse fator aqui, aí teria que integrar. Eu escrevi como se fosse isso aqui, mas na realidade não é isso aqui, né? É o D. Não, tá certo, macho. Eu escrevi isso aqui, ó. Só que eu esqueci desse U aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui, ó. Aí por isso que é elevado à integral. Isso aqui é o de Y mesmo. Isso aqui é desse jeito mesmo, só que quando você... Então, essa primeira parte aqui tá errada. Essa daqui, né? Essa parte aqui tá errada, essa parte aqui também tá errada. Essa daqui não. Essa daqui não tá errada. Essa parte aqui não tá errada. E nem isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. Tá. Isso aqui tá errado. Eu esqueci dessa parte, macho. Então, vamos lá. Você tem razão. Aí aqui tá certo. Vamos ver o que acontece agora. Vamos ver se eu cometi um. Vamos fazer logo o outro. Vou fazer logo em relação a y, que já tinha começado, tá aqui. Né? Aí sim. Aqui eu peguei. Tá certo isso aqui, você dizer que o de y é igual a isso, certo? Porque foi o que a gente colocou quando encontrou bem aqui. Isso. O de y é igual a isso. Mi de y, na realidade, né? Só que quando você vai encontrar o mi, aí você tem razão em dizer, olha, o mi, ele é igual, ele é igual a exponencial elevado à integral. Então, para poder fazer isso aqui direitinho, então, eu tenho que integrar essa parte aqui, né? Aí, essa parte aqui, eu vou integrar logo, isso aqui dá igual a y mais 2 ln de y. Isso aqui é a integral. O resultado da integral, né? Então, o teu mi de y é igual a e elevado a 2 vezes e elevado a 2 ln de y. Ou seja, e elevado a 2 vezes e elevado ao ln de y ao quadrado. Né? Daqui você tira que é e elevado a 2 y ao quadrado. Pronto. É isso mesmo? De onde foi que saiu esse primeiro 2 aqui mesmo? É y, cara. Foi mal. E elevado a y mais 2 ln de y. E elevado a y, é elevado a y. Então, você tem que o mi de y é igual a y ao quadrado é elevado a y. Essa daqui é a primeira parte. Já o u de x, né, a gente encontrou como sendo menos a cotangente de x, né, e mostrou que a integral da cotangente é igual ao ln do seno, de x, né? Então, aí você tem que o mi de x é igual a e elevado a menos, porque tem esse menos bem aqui, né? Ao ln do seno de x, né? Então, isso aqui vai ficar
passa esse menos para lá, aí fica seno elevado a menos 1, dá 1 sobre seno. 1 sobre seno de x. Tá? Então, teu mi de x é igual a 1 sobre seno de x. Pronto. Agora vamos ver o que acontece. Certo. Então, você descobriu quem era o u de y. Você descobriu quem era o u de x. É por isso que está dando legal, muito legal não, né? Aí agora tu vai usar um deles como fator integrante. Se tu for usar o u de x, certo? Foi o que a gente usou na primeira vez, que é 1 sobre seno de x, aí tu vai fazer o u vezes o m, né? E eu vou derivar isso com relação a y. Isso aqui tem que ser igual ao u vezes o n com relação a x, tá? U com relação vezes o m, 1 sobre seno de x, vezes o cm é o seno de x, se eu não me engano. Vamos olhar lá o m, quanto é o m, quanto é o m. Cosseno de x, né? Cosseno de x, foi mal, pessoal. 1 sobre cosseno de x. Cosseno de x. A derivada disso com relação a y, obviamente esse resultado é zero, certo? E do outro lado, você tem o u, que é o 1 sobre seno. Aí aqui você tem o n, que é 1 mais 2 sobre y, vezes a outra parte lá. Quanto é a outra parte lá? Cadê o n aqui? Vezes o seno, certo? Vezes o seno de x. Isso você derivar em relação a x. Cancela o seno com seno, não tem nada dependendo de x, e esse resultado também é zero. Logo, suas integrais, elas são constantes. Agora você tem uma função exata, né? Ou seja, você pode usar, assim, um mi de x, né? Mi de x você torna uma equação diferencial, uma equação diferencial exata. Aí, para você poder fazer isso, você teria que algo do tipo, foi que a gente acabou de fazer, você teria esses dois caras aqui, né? Aí a equação diferencial lá, que a gente tinha originalmente, era essa equação, cosseno de x dx. Aí você não vai ter mais só cosseno de x dx. Você vai ter cosseno de x dividido por seno de x dx, mais a outra parte é 1 mais 2 sobre y, mais 2 sobre y, seno de x, vezes o mi, que seria seno de x, dy, isso aqui é igual a zero, tá? Então, você tem que isso aqui cancela, né? E aqui você teria cotangente de x dx, cotangente de x dx, mais 1 sobre 2y, dy, isso aqui é igual a zero. Aí, essa nova equação diferencial, tu teria que resolver ela, tá? Teria que resolver essa nova equação diferencial. É fácil entender que você, com esse método, você acabou separando as variáveis. Ó, essa aqui só depende de x, essa daqui só depende de y. Você não tem nem... Você pode, resumindo, você pode integrar direto, tá? Então, ficaria a integral da cotangente de x dx igual a menos a integral de 1 mais 2 sobre y dy, tá? A integral da cotangente a gente já viu que é o ln do seno. E essa integral aqui a gente já viu que é menos y menos 2 vezes o ln de y. Né? Esse menos porque vem daqui, né? Menos 1 menos isso aqui. Aí isso aqui... Bom, aí eu posso botar a exponencial aqui em todo mundo aqui, dos dois lados. Aí você teria aqui o ln do seno de x, a exponencial do ln do seno de x igual a exponencial de menos y menos ln de y elevado ao quadrado. Essa parte aqui fica só seno de x. Essa parte aqui vai ficar e elevado a menos y vezes y ao quadrado. Então, o x, né? Veja, aqui você acaba encontrando em relação a x, né? O x é igual a arco seno de e elevado a menos y, né? Com vezes y ao quadrado, né? E se você quiser isolar o y aqui, dá um pouco mais de trabalho, né? Mas dá para fazer também. Enfim, mas dá um pouco mais de trabalho. E aí estaria resolvida a equação diferencial nesse sentido, né?
A outra possibilidade, né, que a gente viu, aí a gente teria que voltar do início lá, a usar também essa parte aqui, só que no lugar de usar o u de x, a gente vai usar o de y, que é isso daqui, y ao quadrado é elevado a y. Y ao quadrado é elevado a y, certo? Aí tu vai pegar, vai ficar, então, a equação diferencial como sendo y ao quadrado é elevado a y, né? Cosseno de x. E você vai derivar isso com relação a y. E aí a derivada disso com relação a y tem que ser igual também à derivada do outro lá, que era... Aí aqui você bota o fator, é elevado ao quadrado, y ao quadrado é elevado a y, 1 mais 2 sobre y, 1 mais 2 sobre y, seno de x, né? Fechou isso aqui com relação a x. Pronto. Aí, se você observar isso, então, se você pegar aqui essa parte aqui, estou derivando isso aqui com relação a y. Isso aqui dá 2y, é elevado a y, mais y ao quadrado é elevado a y, não é? É isso mesmo? Y ao quadrado é elevado a y. Cosseno de x. Cosseno de x. Essa parte aqui é a primeira parte com relação a y, né? A derivada disso com relação a y, que é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Eu não sei se eu coloquei direito. Coloquei. Derivada do primeiro, que é a derivada de y ao quadrado, 2y, vezes o segundo, é elevado a y, mais o segundo, é elevado a y, vezes a derivada do primeiro. É elevado a y, porque é elevado a y, certo? De uma forma mais tranquila, isso aqui você pode escrever como sendo... se eu colocar o y ao quadrado aqui em evidência, né, e o e elevado a y também, então esse cara aqui, como não tem y ao quadrado, então você pode estar 2 sobre y mais 1, certo? Cosseno de x. Essa é a primeira parte aqui. A segunda parte, aí a gente teria que pegar essa segunda parte aqui, daqui. Tudo que é em relação a y não me importa, porque eu estou derivando só em relação a x. Então, eu teria que derivar somente aqui o seno, que é a derivada do seno é o cosseno, tá? Então, observa que vai ficar y ao quadrado é elevado a y vezes 1 mais 2 sobre y vezes o cosseno, né? E se você olhar aqui, y ao quadrado é elevado a y, 2 sobre y mais 1 vezes o cosseno, tá? Ou seja, que a derivada, um mi de x, né? O de x ou de y, né? Um mi de y vezes o m com relação a y é igual ao mi de y vezes o n e derivando isso com relação a x. Tá? Então, você encontrou o fator integrante. O fator integrante, então, pode ser também essa parte, né? O i de y, que seria y ao quadrado é elevado a y. Se você usar esse fator integrante, como é que tu faz? Tu vai voltar para a equação diferencial original. Qual é a equação diferencial original? Daqui, né? O cosseno. Pronto. Cosseno de x dx. Então, tu vai escrever y ao quadrado é elevado a y. Cosseno de x dx. Aí aqui, tu vai, coloca aqui dx. Mais 1 mais y ao quadrado. Ou mais 2 sobre y. 2 sobre y. Seno de x, que é o n lá. No lugar de ter aqui o dy, você coloca também o fator integrante, né? Que aí o fator integrante ficaria y ao quadrado é elevado a y, dy, isso aqui é igual a zero. Bom, e aqui você tem a equação diferencial, né? Essa equação diferencial você pode reescrever ela como sendo y ao quadrado é elevado a y, cosseno de x dx, tá? Mas, aí aqui ficaria y ao quadrado é elevado a y, mais 2 vezes y é elevado a y, seno de x, dy, isso aqui é igual a zero. Aí você tem agora o seu novo m, seu novo n, o seu novo m, né, é igual a y ao quadrado é elevado a y, cosseno de x, seu novo n, né, seu novo m, né, seu novo n é igual a y ao quadrado é elevado a y,
mais 2y elevado a y, né? Seno de x, tá? Aí o que é que tu faz agora? Deixa eu ver agora. Tá, tu vai pegar esse cara aqui, tu vai, olha, a derivada do m, né? O m é igual à derivada de f com relação a x. Certo? Aí, tu faz o seguinte. A derivada do f com relação a x é o m. Então, tu vai pegar esse cara aqui, vai reescrever essa equação, cosseno de x, e tu vai integrar isso aqui, né? Então, só que tu vai integrar isso com relação a x, né? Aí, a integral do cosseno, então, teu f de xy, vou escrever isso aqui com outra cor. F de xy é igual até a integral, ali você teria y ao quadrado, e elevado a x, e elevado a y. Integral do cosseno é o seno, né? Então, vai ficar seno de x, mais uma função aqui, como você está integrando com relação a x, ou você está derivando com relação a x, é uma função que só depende de y. Mais uma função que só depende de y. Aí agora tu faz o seguinte, né? Agora tu vai fazer o seguinte, então teu f, xy, isso é igual a y ao quadrado, e elevado a y, seno de x, mais uma função aqui que só depende de y. Aí agora tu vai derivar o f com relação a y. E dizer que isso aqui é igual ao n. Então, teu n vai ser igual à derivada desse cara aqui, né? Então, aqui você teria 2y elevado a y, seno de x, mais, aí vai ficar y ao quadrado, elevado a y, seno de x, mais a derivada da tua função, que só depende de y, dy, certo? E o n, e volta lá no início de novo, qual é o teu novo n? Teu novo n é esse cara aqui todinho aqui, tá? Então, teu novo n é igual a como é que tem lá? Y ao quadrado, e elevado a y, mais 2y elevado a y, seno de x, certo? Esse é teu n, só conferir de novo. Isso, esse é teu n, tá? Aí, se você observar, esse teu n é exatamente igual ao que tem aqui, ó, colocando o seno em evidência. Se você colocar o seno em evidência, isso aqui é igual. Daí você tira, que é essa implicação aqui, ó, a partir disso, né? Que a derivada da função que só depende de y, isso aqui é igual a zero. Logo, significa dizer o seguinte, qual a função que você deriva que o resultado é zero, né? Uma função constante. Logo, esse cara aqui é simplesmente uma constante. Então, tu vem aqui, tu apaga e substitui por uma constante qualquer. Aí, essa constante qualquer depende das condições de contorno, obviamente. Tá? Ela pode ser até também zero. Beleza pura, pessoal? Tá claro para todo mundo? Deu para todo mundo entender? Na minha parte, deu para entender. Pronto. Aí, depois de fazer isso, né? Depois de terminar essa parte, a gente termina a parte de equação diferencial exata, certo? Aí, agora ele vai começar a falar, né, de substituição por método de resolução por substituição. Ou seja, isso aqui é resolver exercício, tá, pessoal? Você vai ter que aplicar as ideias, no caso ali anterior, né? Você tem que aplicar essas ideias repetidamente, tá? É resolver exercício. O outro método que ele vai trazer é o método da substituição. Só que aí, esse método da substituição, você vai fazer aquela mesma brincadeira que a gente fez lá em cálculo 1, tá? Mesma brincadeira, né? Que é como se você tivesse uma função de segunda ordem. Então, você consegue... Veja, dy dx é igual. Agora, você consegue escrever esse y como se fosse uma função em função de uma g, tá? E então, você substitui aqui o y por um g de x e u, né?
Aí, quando você faz isso, você simplesmente diz que dy dx vai ser igual à derivada da g com relação a x, mais a derivada da g com relação a u, du dx, certo? E aí, você vai aplicar esse método na resolução de equações diferenciais. Basicamente, é isso que você vai fazer, tá? Só que aí, o que é que acontece? Você vai transformar a tua equação diferencial, que era não homogênea, né, não homogênea, não exata, né, numa equação diferencial exata. Ou uma equação diferencial não homogênea numa equação diferencial homogênea. Tu consegue fazer essa transformação através de uma substituição, tá? Então, por exemplo, ele fala aqui, uma das propriedades, né, que é o f de t de x, ty, aí você teria aqui o t elevado a alfa, f de x, y, certo? Aí você fala que essa parte que é o grau da função, por exemplo, fxy de x ao cubo, y ao cubo, tá? Aí é fácil observar que se você pegar f de tx mais, e aqui tx, ty, o t fica aqui, o t fica aqui, aí você pode tirar o t, então fica t ao cubo, x ao cubo mais y ao cubo. X ao cubo mais y ao cubo é a tua função original. Então, veja, você aplica uma certa linearidade na tua função, né? Uma homogeneidade aí na tua função. Aí, se você somar um aqui, por exemplo, mostra que a função não é homogênea, tá? Aí, por que você faz isso? Simplesmente porque agora você consegue fazer uma transformação lá nas tuas equações diferencial e trazer agora esse método que a gente acabou de ver, de equações diferenciais exatas, tá? Onde você vai ter m dx mais n dy igual a zero. Se a equação diferencial tem termos que são repetidos, que respeitam essa lei, né? A lei da homogeneidade, ou seja, isso e isso, então você pode reescrever ela dessa forma, tá? Aí, enfim, é só repetir o processo. Repetir o processo. Vamos aplicar isso para a gente poder entender. Olha, ele pede para a gente resolver essa equação. Vamos lá, vamos pegar no exemplo, que exemplo é sempre melhor de entender do que está na teoria, né? Então, você tem aqui a equação diferencial x ao quadrado mais y ao quadrado dx, mais a outra parte aqui você tem x ao quadrado menos xy, x ao quadrado menos xy dy, igual a zero. É fácil entender que o m de x e y, veja, x e y, é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. O n de x e y é igual a x ao quadrado menos xy, tá? Por enquanto, até aqui tudo bem. Aí ele foi e colocou... repara que essa função são, como é que se diz? Funções homogêneas de grau 2. Ou seja, você pode simplesmente dizer que o y, ele vai colocar aqui, se você disser que o y é igual a um u vezes x, vamos dizer que o y seja igual a u vezes x. U vezes x. Se você disser isso, veja o que é que acontece com o teu m de x e u vezes x, né? Que é o teu y aqui. Veja o que é que acontece. Então, você vai substituir aqui, ó. Se você substituir teu m, ele vai ficar com x ao quadrado mais o x ao quadrado. U ao quadrado, x ao quadrado. Ou seja, você vai ter x ao quadrado que multiplica 1 mais u ao quadrado. Tá? O n, x e u vezes x, você vai ter, então, x ao quadrado menos x vezes u vezes x. Ou seja, você vai ter, então, x ao quadrado que multiplica 1 menos u. Né? 1 menos u. Tá? E por que ele quer de grau 2? Porque se você substituir por t, né? T vezes x ao quadrado mais t vezes y ao quadrado, por exemplo, né? Isso aqui você observa que você vai ter t ao quadrado que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado, ou seja, grau 2. Né? Isso no m. No n, se você substituir também dessa forma, tx, ty, então você teria t x ao quadrado menos tx, ty.
Aí você observa também que vai ficar t ao quadrado, x ao quadrado, menos xy. Ou seja, de novo, grau 2. Certo? Então, as funções são de grau 2 e aí tem essa homogeneidade. Aí você acabou de reescrever aqui teu n e teu m. Tá? Aí teu n e teu m, teu n agora ficou x ao quadrado, 1 mais u ao quadrado, dx, mais, aí agora x ao quadrado, 1 menos u dy. Isso aqui é igual a zero. Né? Só que veja, dy, eu escrevi como se fosse dy, né? Mas agora você não tem mais dy, certo? Por quê? Porque o y, ele depende de... Ele é u vezes x. Então, é fácil entender que dy é igual a x du mais u dx. Certo? Esse é o teu dy. Aí você substitui aqui, ó. No lugar de escrever aqui dy, tu vai escrever essa parte aqui. Então, tu vai ter aqui, ó, x ao quadrado, 1 mais u ao quadrado, dx, mais x ao quadrado, 1 menos u. Aí aqui o dy vai ficar, então, x du mais u dx. Isso aqui é igual a zero. Tudo bem até aí, né? Aí, vamos ver o que é que acontece. Então, você vai ter aqui x ao quadrado, dx, mais x ao quadrado, u ao quadrado dx, x ao quadrado mais x ao quadrado ao cubo du, x ao cubo du. Aí depois você vai ter x ao quadrado vezes u dx. Depois você vai ter aqui esse cara com esse cara. Isso aqui vai dar x ao cubo menos u, x ao cubo du, menos u, x ao cubo du. Depois você vai ter menos u quadrado, menos u ao quadrado, x ao quadrado, dx, né? Isso aqui é igual a zero. Aí eu vou botar tudo que é dx de um canto, dx, dx, dx e dx. Né? Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui mais, de forma mais sucinta. Eu vou isolar tudo que é de dx de um lado e tudo que é de du botar do outro, né? Então, você vai ter aqui x ao quadrado, 1 mais u ao quadrado dx. Aí, no lugar de ter dx, eu vou colocar assim. Essa parte aqui tem esse dx bem aqui. Então, é isso, vezes u, x ao quadrado, mais x ao quadrado, 1 menos u, vezes u. E aqui eu fechei dx. Certo? Aí, agora tem a outra parte que é o du. Então, isso aqui você vai ter mais x ao cubo, 1 menos u, du. Isso aqui é igual a zero. Certo? Aí depois de você fazer isso, né, que o livro mostra isso aqui, ó, aí você vai obter exatamente isso aqui, ó. X ao quadrado. Foi que eu... faltou essa parte aqui, não foi que eu coloquei? Não coloquei, né? Cadê? Eu não coloquei? Não, coloquei, macho, porque eu coloquei isso aqui em evidência. O x ao quadrado em evidência, certo? Então, eu coloquei o x ao quadrado em evidência. Isso ali também eu coloquei o x ao quadrado em evidência. Né? E quando eu somar esses dois caras aqui, quando eu fizer o produto desses dois caras, você observa que aqui vai ficar x ao quadrado, u ao quadrado. Aqui vai ficar x ao quadrado, u ao quadrado. Isso aqui vai cancelar. Então, nessa parte aqui vai ficar só x ao quadrado. E nessa parte aqui vai ficar x ao quadrado, u. Então, vai ficar x ao quadrado, que multiplica 1 mais u. É isso mesmo? É isso mesmo. E aqui dx mais x ao cubo, 1 menos u, du. Né? Isso daqui é igual a zero. É exatamente isso que o livro mostra. X ao quadrado, u mais 1, exatamente isso que o livro mostra. Obviamente, agora você divide todo mundo aqui por x ao quadrado, né?
É fácil entender que você vai dividir todo mundo aqui por x ao quadrado. Então, quando você dividir todo mundo por x ao quadrado, você vai ter 1 mais u dx, mais x, porque tinha x ao cubo, né? X, 1 menos u du. Isso aqui é igual a zero. Aí bota dx para um lado, du para o outro. Então, você vai ter, basicamente, dx sobre x igual a menos 1 menos u du, dividido por 1 mais u, né? Essa parte aqui vai dar, você vai integrar, isso aqui vai ficar um ln, isso aqui você vai integrar, não necessariamente vai dar um ln, um vai dar um ln, o outro não. Né? Então, isso aqui você vai ter um ln de x, e isso aqui você vai ter a integral de menos o ln de 1 mais u, né? Menos a integral de, que mais, no caso, a integral de u sobre 1 mais u du. Essa integral aqui, quem é, hein? Essa integral aqui, eu não lembro não como é que... Quem é ela de imediato, não. Mas aqui o livro, ele coloca como se fosse um ln mesmo, né? É isso mesmo aqui. Por que apareceu 2 mesmo? Ali menos 1, certo? Por que apareceu 2 aqui? O menos 1. Ah, tá. Tá, tudo bem. Ele fez essa seguinte brincadeira, né? Para essas jogadas, é interessante demais. Ó, veja que você tem aqui, ó, menos 1 mais u dividido por 1 mais u. Você tem isso, certo? Aí, se você observar, isso aqui é a mesma coisa de ser menos 1 sobre u mais 1 mais u, 1 mais u, mais u sobre 1 mais u, né? Aí, se você observar, eu posso tirar esse u daqui. Como? Se você pegar agora e escrever essa parte aqui como sendo dessa forma, menos 1 mais 2 sobre 1 mais 1, né? Você observa que você vai ter aqui, ó, esse produto aqui, né? Você tirou o MMC, aí aqui o MMC vai ser U mais 1. Aqui você vai ter menos 1, menos U, menos U, mais 2. Então, isso aqui vai ficar vai ficar 1 menos U, né? Dividido por 1 mais U, certo? Então, dessa forma aqui aparece isso. Se você colocar aqui o sinal negativo aqui, aparece exatamente aquela parte que tem além, tá? Então, essa integral aqui, você vai reescrever ela como se fosse essa fração aqui, né? Então, como tem esse negativo ali, ele vai ficar menos, aí aqui vai ficar menos 1 mais 2 sobre 1 mais 1. Aqui deu. Tranquilo, pessoal? Deu para entender isso aí que eu tentei fazer? Tá tranquilo? Tranquilo. Deu sim. Deu sim, né? Aí, bom, depois de fazer isso aqui, você vai lá, resolve essa integral ali, que é aquela integral ali vai ficar u. A primeira integral vai ficar u, a segunda integral vai ficar 2 vezes o ln de u mais 1, né? Aí você tira o ln aqui, então x, certo? Vai ser igual a e elevado a u vezes aí 1 mais u ao quadrado. Pronto. Eu acho que é isso que tem lá. Ainda falta voltar ainda para mais uma vez, ainda falta voltar ainda para y, né? Que eu não voltei ainda para y, né? Bom, você substitui que o u é igual a y sobre x, né? Ainda falta isso ainda. Então, u é igual a y sobre x. Aí teria que fazer essa volta e, enfim, dar um trabalhozinho. Menos u, tá lá. 2 vezes o ln, exatamente, o ln de x aqui vezes igual a ln da constante, porque, enfim,
constante de integração, né? Parece essa constante. No fim, você consegue resolver essa equação diferencial dessa forma, tá? Então, não sei se ficou claro para vocês, né, essa parte aí de substituição, certo? Não é uma parte tão fácil, né? E tem que fazer ela com cuidado, cada passo aí, né? Acabei me perdendo em algum canto aqui também. Aí a próxima aula, pessoal, a gente vai falar da equação de Bernoulli, né? Que é uma equação muito importante, tanto para física como para equações diferenciais também. Então, a equação diferencial de Bernoulli é dessa forma, né? E a gente vai ver um método de solução dessa equação, tá? Aí, o que a gente simplesmente vai aplicar, tá? Esse método. E tem outros métodos de resolução da equação diferencial de primeira ordem que a gente vai tentar terminar a aula que vem, né? E aí, o que é que acontece? Terminou esses métodos, né? Essa parte numérica eu não vou passar, tem uma disciplina específica para isso, né? Que ele vai falar desse método de Euler aí, ele coloca, certo? Esse método de aproximação, chamado de método de Euler, entre outros métodos aí que você pode também utilizar, né? Mas isso eu não vou passar para vocês, né? Aí depois de ter essa parte de métodos de resolução da equação diferencial de primeira ordem, a gente acabou o capítulo 2 e, obviamente, o capítulo 3 também, que o capítulo 3 é só de aplicação do capítulo 2, tá? Então, é muita coisa para se estudar. É o capítulo 2 e o capítulo 3, certo? O capítulo 3, ele trata só da modelagem de sistemas de equações diferenciais lineares. Quando ele fala modelagem, ele está dando um problema, um determinado problema, e ele vai lá, olha, a gente vai agora tentar descrever esse problema através de equações diferenciais e resolver isso, certo? Então, ele coloca aqui vários exemplos para poder fazer isso. Então, essa parte aqui, eu vou supor que vocês sabem resolver, que vocês sabem aplicar e tudo mais, tá? Belezinha, pessoal? Vou voltar aqui para a chamada e encerrar por hoje. Deixa eu interromper aqui a gravação. Se tiverem dúvida, perguntem, tá?